Muito bom, professor. Uma outra pergunta, quem mandou essa pergunta chama-se Lourdes, ela é de São Paulo, ela é da Assembleia de Deus e eu já queria aqui aproveitar e mandar um abraço muito carinhoso a todos os nossos irmãos da Igreja Assembleia de Deus que têm acompanhado aqui o programa Na Mira da Verdade. Seja muito bem-vindo, que Deus possa abençoá-lo e é um prazer tê-los aqui, viu? A pergunta é a seguinte: por que Jesus não livrou a pele do seu primo João Batista? Você viu aí a questão, né? Por que Jesus não poupou ou não ajudou, ou quem sabe não permitiu que João Batista fosse decapitado, professor? Quer ver, Tito? Eu vou ler um texto para a querida telespectadora, a irmã da Assembleia de Deus. Muito obrigado por sua audiência, por seu carinho. Irmã Lourdes. Irmã Lourdes, que Deus lhe abençoe ricamente. Eu vou ler o Salmo 23, que é um salmo muito conhecido, só que eu vou ler o verso 4 apenas, para explicar a você o porquê que Jesus não impediu que João Batista fosse morto. No Salmo 23, verso 4, o salmista Davi afirmou o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deus nunca prometeu livrar os filhos dele de todos os perigos e tragédias do mundo. O que Deus promete é estar conosco em toda e qualquer circunstância. Muitos de nós enxergamos a Deus como uma espécie de gênio da lâmpada mágica. Eu peço e Ele faz, mas não é bem assim. Deus tem a soberania dele. E por ser onisciente, Ele olha para o futuro e vê, inclusive, se é melhor para a pessoa permanecer viva ou não. No caso de João Batista, querida irmã Ruth, ele tinha cumprido a missão dele, tinha testemunhado de Jesus, e Deus viu que ele já estava salvo pelo íntimo relacionamento que tinha com Deus. Então talvez Deus tivesse olhado para o futuro e visto que se João Batista permanecesse mais tempo nessa terra, ele sofreria mais. Então Deus permitiu que João Batista fosse morto, porque Deus, na sua onisciência, Ele sabe até mesmo o momento em que uma pessoa deve descansar ou não. E há um outro detalhe muito importante. Alguém disse que o sangue dos mártires é como semente, e é a mais pura verdade. Quando João Batista foi morto, quando outros mártires foram mortos, muito mais pessoas aceitaram o Evangelho. Por quê? Porque elas viram que aquelas pessoas, mesmo no vale da sombra da morte, permaneceram serenas, confiantes em Deus, porque elas sabiam em quem elas acreditavam. Então precisamos ter essa mesma fé que os mártires tiveram. Professor, nós temos agora uma suposta contradição aqui. Quem mandou pra gente foi o Elton, de Guaramirim, Santa Catarina, e ele diz o seguinte: Isaías 65, 21 diz que serão os salvos quem construirão as suas casas, lá no céu. Mas João 14, de 1 a 3 diz que quem prepara as casas dos salvos é Jesus. Isso é uma contradição? Mas espera só um pouquinho, tá, professor? A gente vai para um intervalinho e já já você responde. Mas antes de eu chamar o intervalo, eu queria mandar um abraço muito carinhoso para uma igreja toda que está assistindo o programa Na Mira da Verdade. Eles mandaram aqui um bilhetinho, chegou aqui pra gente. Um alô para a igreja de Balaúna, no Rio Grande do Norte. Nós estamos assistindo o programa aqui da igreja. Um forte abraço para vocês. Que Deus abençoe, tá? Nós vamos para um breve intervalo, mas a gente volta já já. Já estamos de volta, este é o programa Na Mira da Verdade, onde as suas dúvidas, os seus questionamentos, tudo é colocado na mira da verdade e respondido à luz da palavra de Deus. Onde quer que você esteja, não tenha preconceitos, faça a sua pergunta, que nós vamos colocar ali, ó, na mira, para o professor Leandro Quadros responder. Mas vamos lá, nós terminamos o bloco com uma contradição, uma suposta contradição, e nós vamos fazer novamente a pergunta para o professor. Veja só, professor. Isaías 65, 21 diz que serão os salvos quem construirão as suas casas. Mas João 14, de 1 a 3, diz que quem prepara as casas dos salvos é Jesus. Isto é uma contradição? Sim ou não, professor? Não é uma contradição. Ok. Aí está se referindo a dois tipos de lares que os filhos de Deus terão. O primeiro lar
é o lar no céu, onde Jesus está preparando a morada, de acordo com João 14, 1 a 3. E aí ele voltará para nos buscar e nos levar ao céu. Depois de 1000 anos, de acordo com o Apocalipse, a cidade santa desce aqui na terra e aí os justos vão construir lares aqui na terra. Então fala de 2 lares, na verdade. O lar celestial e o lar que teremos aqui no nosso mundo, na terra recriada pelo nosso Criador. Ok, professor. Uma outra pergunta é o seguinte. Ele diz assim, parabéns pelo programa. E a pergunta dele é, por que Deus quis matar Moisés? Lá está em Êxodo 4, 24. Por que Deus quis matar Moisés, professor? Esse texto em Êxodo 4, 24... Isto. Aparece ali Deus dizendo o seguinte: estando Moisés no caminho, numa estalada, encontrou o Senhor e o quis matar. Por que Deus apareceu de forma ameaçadora perante Moisés? O verso 25 nos ajuda a entendermos isso. Então Zípora, que era esposa de Moisés, tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Moisés, como líder espiritual, ele não havia cumprido a ordem de Deus de circuncidar o filho. A circuncisão era um pequenino corte feito no prepúcio do órgão masculino e era um sinal tribal que identificava a pessoa que pertencia à tribo de Israel e que pertencia a Deus. E por Moisés ser o líder, e querido telespectador, não ter dado o exemplo, Deus aparece diante dele de uma forma ameaçadora, como se fosse para matá-lo. Ele interpretou aquilo. E aí Moisés sentiu a responsabilidade dele como líder, e a esposa, que provavelmente ela não apoiava essa questão da circuncisão, porque Zípora não era uma fiel seguidora do Deus do Antigo Testamento. Aí ela mesma praticou a circuncisão no filho e considerou Moisés um homem sanguinário por ter de fazer a circuncisão no próprio filho. Então Deus apareceu de forma ameaçadora a Moisés para mostrar para ele a importância que existe no bom exemplo do líder. Moisés foi o líder de milhares de pessoas do povo de Israel que chegaram até a terra prometida. Então ele tinha que dar o exemplo. Por isso que Deus apareceu dessa maneira ameaçadora na frente dele.